E aí pessoal, boa tarde. Quinta-feira, dia 21. Vamos entrando aqui na nossa live para falar hoje sobre educação, né? Um dos fatos mais importantes que a nossa história precisa. Oi Dene, tudo bem? Seja bem-vindo. Fitiquinho, bem-vindo também. Boa tarde pessoal. Oi Jô, tudo bem? Tudo ótimo. Oi Léo, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Temos uma live hoje aqui falando sobre educação, assunto mais do que relevante, né? Em todos os tempos. Olá, que tal, Deni? Tudo bem por aí? Acá estamos indo, trabalhando, e aí com a nova modalidade de lives, não? Vamos falar de educação hoje, com uma grande professora chamada Tamara Bittencourt. Daqui a pouco ela vai entrar aqui na sala, né? Vamos bater esse papinho aí, como é que a educação está se saindo nessa pandemia, nesse coronavírus. Daniela entrando, muito bem. Adroaldo, sejam muito bem-vindos à nossa live aqui sobre educação no dia de hoje, nessa quinta-feira chuvosa. Graças a Deus em Porto Alegre está chovendo depois de 3 meses, uma chuvinha abençoada, né? Que nós todos estávamos esperando, porque estamos numa seca, além de coronavírus, além da economia, uma seca muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Então, graças a Deus está chovendo. Estou aqui fazendo o pré-ensaio, que já... Lennon, tudo bem, meu querido Lennon? Seja muito bem-vindo. O pré-ensaio aqui sobre o nosso bate-papo sobre educação hoje. Obrigado para ti também, Daniela. Muito obrigado. Estamos aqui esperando a nossa professora Tamara entrar, para a gente bater esse papo sobre educação, que são os 3 pilares, né, que eu trabalho muito, que é o esporte, a cultura e a educação. Todos eles levam para uma segurança pública, todos eles levam para uma disciplina, todos eles levam para a ética, todos eles levam para a cidadania. Então é um assunto mais do que fundamental, né? Oi Dani, tudo bem? Seja bem-vinda também. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez na live. O pessoal está me escutando direitinho? Me dá um feedback aí se estão escutando. Só esperando a Prof. Tamara entrar e a gente vai bater um papinho hoje sobre educação. Ontem tivemos uma baita de uma ação sobre, com a campanha do agasalho, né? Arrecadamos 6 caminhonetes de roupa, muito bacana, muito bom mesmo da gente receber isso. Tayane, tudo bem? Perfeito o som, ótimo, obrigado pelas respostas, né? Tudo é aqui agora, né? Coisa boa ter vocês aqui. Vamos entrando. Tudo bem, Lia? Seja bem-vinda também. Tem uns nomes bem diferentes aqui, 20, 21, something like that. Muito bem-vindo aqui na nossa live de educação. Né? Mais uma semana que está passando, mais uma semana que tivemos a Tayane Medeiros. Acho que não é, não. Tayane Medeiros não é. Tô esperando, não sei se é da Tamara, Tayane. Não, acho que não é, não. Tem que esperar mais um pouquinho, tá? Tô esperando a Tamara. Tamara vai entrar aqui e vai me pedir para entrar. Então, estou no aguardo dela. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela. Tudo é online. Computador do lado, WhatsApp do lado. Aí, Tamara entrou. Boa. Tudo bem, queridona? Pede aí para entrar que eu vou te colocar aqui e a gente vai começar o bate-papo nessa live aqui. Agora sim, peraí, tá? Momento. Tudo acontece, né? Naqueles momentos mais... Vamos apagar isso aqui que a gente nem sabe o que é isso aqui. Mas beleza. Tá entrando aí a professora Tamara. Vamos ver se ela entra. Oi, lindona. Tudo bem, prof? Oi, tudo bem? Tudo. Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo super bem. Tu me ouve bem? Tô te escutando legal, sim. Olha, tá virando... Eu acho que eu vou virar um... Como é que é o nome que fala? Não é blogueiro, agora é um digital, né? Esses caras aí que Influencer. influência, eu acho que tá. Vou mudar de profissão aí, vou pegar esse barato aí que tá ficando bacana, né? Nossas lives estão acontecendo, estão sendo um sucesso. A gente geralmente está fazendo, sim, está bom para os dois. Ok.
estou fazendo lives diferentes, com assuntos diferentes, relevantes, e muito bom tu poder estar aqui com a gente. A Tamara Bittencourt, ela é professora, ela é psicopedagoga, ela é mestre em educação, tem toneladas de títulos aí, e é uma pessoa que manja muito de educação. E eu sou professor de educação física, mas a gente sabe que os elos estão sempre juntos, educação, esporte, cultura, tudo vai junto. A educação é nosso pilar base, né? Então a gente hoje te convidou, e que bom que tu disponibilizou um pouquinho do teu tempo aí nessa loucura, porque hoje a gente está com menos tempo do que quando estava, né, na vida normal. Esse novo normal nos enlouquece, porque o telefone ele não para, hoje é o nosso meio de trabalho, né? Então todo mundo online, não 24, mas umas 20 horas por dia, com certeza, né? Então, deixa aqui um oizinho e tu me fala um pouquinho de ti para a gente começar esse bate-bola aqui, tá? Tá certo. Então, agora tu está falando sobre o aumento da demanda, né? Depois que começou a pandemia, eu achava que eu trabalhava bastante antes. Depois que começou a pandemia, eu disse, meu Deus, é enlouquecedor, porque a demanda das escolas está muito grande, dos professores, das instituições em geral, aí para se adaptar a esse cenário, né? E eu já vinha trabalhando há muito tempo com a implementação de ensino híbrido e articulação de tecnologias digitais aos processos de aprendizagem, então isso vem com muita força agora, porque foi uma obrigatoriedade, né, para todo mundo, deixou de ser uma escolha. Então, a demanda foi, assim, avalanche, assim, né, para todo mundo conseguir se organizar e dar um norte para o trabalho nas escolas. Eu quero saber como é que vocês estão suportando, porque são pilares essenciais, a saúde, a segurança, a educação, e imagina, não tenho ideia de quantos alunos nós temos aqui no estado. Eu tenho falado muito com a secretária Ivana, né, com a nossa amiga Karina, agora contigo. Essas crianças, há 2 meses em casa. Oi, Henrique, seja bem-vindo, a Fanny está entrando, o pessoal está dando oizinho ali. Muito bem-vindos, a gente está aqui hoje falando sobre educação com a Tamara. E Tamara, que desafio, meu, porque vocês têm uma rede no estado com milhares de crianças em casa, os pais em pânico, porque essas crianças têm que fazer alguma coisa, elas têm que estudar, eles devem estar com a energia mais do que 220 volts, né? Porque por mais que façam um exercício em casa, brincadeira, 2 meses não é fácil para um pai e para a mãe estar com essa criançada em casa. É bom, inclusive, para dar um valor para a escola, para dar valor ao professor, e ver que não é fácil a nossa vida, não, né? Porque é um baita... Esse tem sido um movimento legal, né? De valorização dos professores, de entender que, né, a gente tem dificuldade com às vezes, em casa, e os professores lá estão dando conta de 30, 40 ao mesmo tempo, né? E o quanto é desafiadora essa comunicação e manter eles entretidos em alguma coisa, concentrados em alguma coisa. E eu acho que as famílias talvez estejam enlouquecendo mais do que as escolas nesse cenário. Bom, eles darem valor e aumentar o salário dos profs, vai ser muito bom isso aí. Tomara! Tem vários colegas nossos ali entrando, uma mega dificuldade, vários profs entrando, deixando a mensagenzinha, e é mesmo. Então, Tamara, me conta aí como é que é essa coisa de ensino digital agora, porque, né, ensina pra gente, porque nós somos de uma outra época, eu sou de um outro tempo também, né? E tudo é novo na era digital para nós. Mesmo a gente agora tá nessa onda, todo mundo tem suas redes sociais, todo mundo manda seus e-mails, mas é diferente. O ensino à distância, tu vai mandar... No meu tempo chamava tema, agora eu não sei mais. Tu vai mandar um tema para aquele aluno e ele vai te responder por e-mail. Como é que está sendo essa novela aí? Em algumas realidades está funcionando assim, tá, Cláudia? E acontece o quê? As escolas que já vinham numa caminhada de implementação e incorporando o digital na sua prática, são as que estão sofrendo menos. Uhum. As que estavam mais relutantes e que tiveram que começar muito do zero todo esse processo são as que estão sofrendo mais, estão tendo mais dificuldade, tá? E não está acontecendo assim de uma maneira padrão, que até, sei lá, no mundo ideal seria, né, se tivesse havido tempo para uma preparação, se isso fosse planejado, que não foi, né? Então, acaba que dependendo da rede ou da própria escola, tem diversidade de como isso está acontecendo, né?
Varia se a rede dispõe de um ambiente virtual, institucionalizado, há realidades em que o WhatsApp é o meio de comunicação com as famílias e com os alunos. Então, na prática, tem sido assim um combo de temas de casa, como chamava na nossa época, ainda chama assim, e que tem trazido muita dificuldade para as famílias, justamente porque falta mediação pedagógica, né? Não basta ler a ordem do exercício, né? Em sala de aula, nós estamos ali conduzindo, como que compreende esse exercício, o que é esperado do aluno, e aí esperar que crianças que não tinham essa experiência, e mesmo os adolescentes também não tinham, agora tenham que pegar o material, se organizar sozinho, entender o que ele faz em cada dia, sem ter para quem perguntar, sem ter a interação, porque isso não tem sido proporcionado, embora seja possível, né, nos ambientes virtuais, isso não é uma realidade para todos os alunos, né? A gente sabe que nem todo mundo tem acesso e nem todo mundo está estruturado para proporcionar esses momentos de contato ao vivo e que realmente o professor possa conduzir algum processo de aprendizagem, né? Nossa, muito legal. Tem que dar um oi assim para todo mundo que está entrando aqui, ó. O conselheiro Carlos Simino, do Conselho Federal de Educação Física, a Carmen está aí entrando. Ali, ó. Nossa, tem muita gente entrando. Moraes, que legal. Azuleide, oi, Zu, que bom que tu tá aí. Que bom que vocês estão entrando, tá, Fernando? Sejam bem-vindos. É uma live interessante, porque a gente está falando de educação, e todo mundo que com certeza está assistindo a live é da nossa época, é geração estudo no colégio, não é virtual, né? Então, a gente até ficava assim com esse medo sobre IAD, né? Essas coisas que ultimamente estava acontecendo. É o mundo, é o tempo. Nós estamos no ano 2020, as coisas após pandemia vão realmente mudar muito. Essa técnica aqui de conversar um com o outro via telefone vai ser normal, né? Hoje é o que tem, mas vai ser normal. Eu vejo também como uma boa. Oi, Camila, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu vejo, tipo assim, o que nós todos temos economizado em gasolina, o que nós todos temos economizado no trânsito, o que nós todos temos economizado num lugar que não precisaria estar todo mundo junto e tem a possibilidade virtual. Hoje a gente fala com o Japão e Estados Unidos como se fosse eu e tu aqui em Porto Alegre, né? Nessa interatividade super bacana. Agora eu tenho uma pergunta que é complicada, tá? Os alunos eu acho que até recebem as matérias, mandam ver porque eles são novinhos, eles são dessa geração. Mas como é que coordenar ou que os colegas professores entrem nessa vida virtual? A gente sabe que tem gente de 50, eu tenho 50, 60, 70 anos, que dão aulas, matérias diferentes, não dominam muito a internet também, como eu também não, mas enfim, como é que está sendo esse momento? Será que está tendo curso? Esses professores estão... I don't know, me responde aí. Isso também tem bastante variação, né? Não dá para a gente generalizar, né? As redes se movimentam e se organizam daí para dar preparação para os professores na medida que podem, enfim. Mas o mais legal desse movimento, e eu sou uma otimista, né? É isso, a transformação ela não vai deixar de existir no pós-pandemia, então tudo que a gente está aprendendo nesse momento, sejam os alunos, os professores, todo mundo, são aprendizagens que vão ficar e elas vão ser incorporadas ao nosso ser. E isso vai ter impacto em como nós vamos olhar para as práticas pedagógicas quando a gente retornar para aquele espaço físico, né? Uhum. Então, eu costumo dizer que isso é uma questão de influência digital, que é uma competência que os professores têm que desenvolver e não é de hoje, não é por causa da pandemia. Então, quem já estava se aventurando na exploração de diferentes tecnologias sofre menos. E eu costumo brincar assim que nenhum professor me liga para perguntar quando o WhatsApp atualiza, ou quando o Candy Crush atualiza, como faz para jogar, como faz para falar com as pessoas, porque a necessidade faz com que a gente mexa, explore e adquira a fluência necessária para lidar, né, com as diferentes tecnologias. E isso tem sido um movimento que, com muito sofrimento, eu tenho consciência disso, muitos professores sofrendo muito por causa disso, porque não é assim, eu quero explorar, eu quero aprender isso, eu preciso fazer isso, isso gera muita ansiedade, né? Então, mas é um movimento que, assim, é uma oportunidade, né? Os meus professores, as minhas mentorandas, por exemplo, os professores que eu acompanho individualmente, eu digo, a gente tem a opção de olhar para que saco isso tudo que está acontecendo e, nossa, que baita oportunidade que eu tô tendo de me desenvolver.
e de aprender outras coisas e de desenvolver outras competências que vão fazer diferença quando a gente retornar para a escola física, sem dúvida nenhuma. Uma coisa que Nesse cenário não tá dando muito para ficar resistente, no tipo assim, não quero aprender, não vou fazer, porque senão não trabalha, né? Ou vai, não tem outra, né? E a gente está vendo que, não sei, todos nós estamos tendo mais tempo para nós. Isso aí eu entendo também, porque eu tenho trabalhado em campo, mas eu fico também um tempo em casa, a gente está sempre online, mas tu começas a pensar na tua prática física em casa, coisa que as pessoas tinham esquecido. Ler um livro virou hábito de novo, coisa que não era mais, né? Nós temos uma geração toda internética aí, que o livro de papel não está na moda, não vale nada, né? Então, tiveram que voltar. E a gente vê que, como o estresse está pegando em muita gente, esse é um grande viés de... Eu ouvi a Tânia Carvalho esses dias falando na Rádio Gaúcha, é um viés dos sonhos, porque tu lê um livro, tu viaja naquele sonho e tu desopila um pouquinho dessa prisão. A gente está numa prisão dentro de casa, tentando sair o menos que pode, olhando uma televisão e só fala de desgraça no momento. A gente não tem um momento que tu diga... Ah, meu Deus, uma notícia, né, boa logo ali na frente. Animadora. É um momento que tu tem que tentar sair, tentar achar soluções. Tem uma pergunta aqui, ó, alguns professores de educação física se acham ainda mais desafiados. Alguma dica? Eu não sei a dica que tu vai dar, mas aqui eu estou dando o seguinte, esses dias eu fiz uma live aqui para um colégio Monteiro Lobato e botei a minha prática de quando eu era professor, né, de aeróbica, e o pessoal adorou, então começa a se movimentar. Acho que todos nós temos uma bagagem gigante de conhecimento que a gente talvez não pudesse botar para fora, e agora a gente está botando. Agora cada um de nós está chamando mais gente, interagindo, e quem antes não tinha tempo de falar com a gente, olha aqui, ó, tem 18 pessoas ao vivo nos assistindo. Então são 18 pessoas que no horário normal da nossa vida, eles não estariam aqui com a gente. Então, estão em casa na pandemia, vamos lá, tem um assunto interessante, relevante, que a Tamara hoje vai falar. E tu tem notado alguma sinergia com os pais e filhos aí com esse novo método? Mais estresse do que sinergia, eu diria, né? Mas tem um movimento muito legal, sabe? É que eu sempre olho as coisas pelo lado positivo, tá? Porque de tragédia a gente tá cheio, eu acho que a gente tem que tirar proveito e evoluir a partir do cenário que a gente tem. Eu tô dizendo para todo mundo. Né? Eu sou um cara que gosta de transformar a coisa. É isso aí, eu também. Não ficar se lamentando não dá. Não foram as escolas nem os professores que escolheram ter uma pandemia, né? Sim. Então a gente tem que olhar para isso. Mas a queixa da falta de proximidade da família com a escola, ela era recorrente e crescente nos últimos anos, né? Então, agora os pais estarem dentro da sala de aula, porque quando a gente está fazendo uma aula via webconferência, a família está junto, ela está assistindo o que está acontecendo, ela está vendo a relação, que é completamente diferente de quando meu filho está lá na escola, eu imagino o que acontece. Agora não, agora eu estou dentro da sala de aula, eu vejo tudo o que acontece. Então isso gerou uma proximidade muito grande, para o bem e para o mal, né? Das famílias com as escolas, né? E isso é uma coisa bacana, assim, gera angústia, mas também valoriza o trabalho do professor, vê que não é a mesma coisa. Ah, então se estivesse em casa seria a mesma coisa. Não, não seria. Nós somos fundamentais. Sem a gente, a aprendizagem fica muito prejudicada. Os alunos agora, entre aspas, estão ralados, que tem o prof de um lado e o pai e a mãe do outro, né? Então vai ter que aprender de qualquer maneira, né? Os que estão dando conta, né? Porque tem uns que já desistiram de conseguir dar conta, né? Tipo, quer saber? Depois a gente vê o que acontece, agora não vai dar. Porque é toda uma reorganização da rotina, né? Que nem tu estavas falando da questão da atividade física. É como tu reorganiza essa lógica familiar para dar conta de tarefas que a gente fazia fora de casa, dentro do horário que as crianças estavam na escola e que agora vira tudo junto ao mesmo tempo, né? Então a gestão do tempo, assim, de como é que tu vai fazer todas essas tarefas em casa, quando tudo está acontecendo ao mesmo tempo e no mesmo ambiente físico, é extremamente desafiador, né? Agora, uma curiosidade, tá? Digamos que eu sou um aluno lá vamos inventar uma série lá, uma quinta série, né? E a quinta série tem matemática, tem português, tem biologia, não sei se é assim que se diz ainda, ou é ciências, eu não sei como é que se diz.
ciências. Como é que é? Existe igual no colégio? Vocês têm um turno da manhã inteiro de aula? Ou tipo tem um bloco de uma aula de matemática um dia, um bloco de português no outro? Como é que está sendo essa mistura aí? Isso também varia de instituição para instituição, tá? Então, tem cenários, assim, em que os alunos só estão recebendo atividades e não há essa comunicação entre professores e alunos, não tem devolutiva, os alunos só vão dar retorno disso o dia que voltarmos, então não existe relação com o professor, que é o cenário que eu considero mais crítico, porque não é uma questão de envio de atividades, o conteúdo nesse momento não é o mais importante, porque conteúdo ele é recuperável, tu pode ensinar um conteúdo num determinado outro momento, mas essas relações que não foram, não deu tempo de ficarem fortes, porque foi muito pouco tempo de aula, né? Então esses vínculos eles não foram assim muito consolidados antes de começar a pandemia. Então a não manutenção disso tem prejuízos não recuperáveis depois desse vínculo. Mas há escolas que estão sim mantendo o mesmo horário do aluno conectado e aí com uma sequência de aulas por componente curricular, né, que é o que tu disseste, matemática, português, e que os professores se conectam então para fazer aulas. Que não necessariamente deveria ser assim, tá? Existe a concepção de educação à distância contempla outras formas de organização curricular, mas como não houve preparação para isso, temos que dar conta no digital, as escolas acabaram passando aquilo que faziam dentro da escola física para um ambiente virtual. E isso também tem gerado uma série de problemas, porque pedagogicamente não é o que vai gerar a maior aprendizagem dos alunos, mas a gente também tem um limite aí, que eu trabalho com essa parte na consultoria às instituições, mas nós temos limites de ordem trabalhista, carga horária de professor e todo um arranjo que precisaria para dar conta de uma maneira mais adequada num modelo digital de educação que não é possível, assim, que a maioria das escolas não está conseguindo implementar o máximo de qualidade, digamos assim, que a gente consegue é a transposição do presencial para o digital, e aí a gente esbarra em todas as limitações, porque não dá para reproduzir o que acontece no presencial no digital. E aí isso gera uma série de frustrações nos professores, um desgaste emocional muito grande. Então, assim, estão trabalhando muito mais e com muito mais dificuldade, porque não basta botar 40 adolescentes numa webconferência e achar que tu está reproduzindo o que estaria acontecendo dentro de uma sala de aula, porque não tem como. E muitos problemas de comunicação, que são limites, né, do digital, que não é a mesma coisa quando nós estamos no presencial, que acabam gerando outros problemas. Que no meu ponto de vista, quando eu trabalho, né, com quem eu trabalho, a pergunta é o que é importante que eles aprendam nesse momento e como nós vamos estar próximos das famílias. Porque é isso que precisa. A escola não pode ser mais um problema. A gente já está cheio de problema. Já tem um monte de coisa para resolver. A gente não precisa ser mais um problema dentro das casas. Nós precisamos ser solução. E como que a escola, nesse momento, pode ser parceira da família para garantir que essa criança continue se desenvolvendo. E continue tendo vínculo com a escola, que isso é super importante. Que entenda que a escola está ali, que a escola está funcionando, que o professor está ali. Ele tem esse vínculo ainda com a instituição. Né? Não é uma pausa, nós estamos de férias. É isso que eu queria te perguntar. Essas aulas virtuais, elas contam para o currículo, né? Como aulas dadas? Ou não? Depois tem que recuperar tudo de novo? Como é que funciona? Isso não está normatizado ainda, tá? Em termos gerais, quanto de tudo isso vai ser validado para computar a carga horária do aluno, do professor e daquilo que é oferecido. Mas parte, com certeza, vai ter que ser validada porque a gente já não tem tempo, né? Porque se prevê de retorno, já não existe um tempo dentro de 2020 para que tudo seja recuperado de forma presencial física, né? O dia que disser tem vacina, 2020 está liberado, imagina, todo mundo junto no mesmo horário fazendo tudo e haja coração na hora de soltar, né? Como diz o outro, na hora de soltar a boiada, socorro, Jesus. Tomara que isso aconteça, né? Não, já pensou, eu trabalho com eventos, muitos eventos de dança, de ginástica, enfim, de esportes. Se soltar o mês de dezembro, dezembro pode, nós vamos fazer evento de 6 da manhã até meia-noite, né? De tanta coisa. Realmente é muito complicado. Vem cá, e agora então, eu tô achando que os pais estão aprendendo muito mais do que os filhos, porque eles são obrigados a estarem ali naquela aula virtual, né? Porque os pequenininhos
tem que estar o pai e a mãe do lado. Agora, um cara já do 6º ano, 7º ano, não sei, já é um pouquinho mais atinado, né? Entre aspas, mas a gente... Mais ou menos, porque eles são uma geração muito boa, assim, nos jogos, nos aplicativos, no touch, mas, assim, um mouse, ambiente virtual, download, upload no computador, não é uma coisa tão familiar para eles, assim. Então, ainda assim, precisa de uma assessoria. Precisa de uma orientação ainda, não é a mesma coisa que ter o celular e o tablet na mão. Entendi. Essa organização no ambiente virtual, saber se localizar, saber identificar os diferentes componentes, saber onde que ele baixa o arquivo, qual é a orientação que o professor está dando com autonomia, o professor não está falando. Ele tem que ler e entender o que é para fazer, exige muito mais dos alunos, muito mais. Para eles é bem desafiador, mesmo o ensino médio. Com certeza. E tu acha que os pais estão tendo essa receptividade, eles estão mais ao lado do professor agora do que antes? Tu sente isso? Eu sinto que muita crítica. Muita crítica, quando cada aula que acaba, tenho acompanhado muitas manifestações assim, em redes sociais, sabe, de famílias, falando que isso não é aula, que isso não justifica pagamento de mensalidade, que a qualidade é duvidosa, e isso, assim, como professora, eu vou te dizer que machuca, sabe, porque é um aprendizado para todo mundo, e se está desafiador para as famílias, está super desafiador para os professores também, só que eles estão tentando, né, e se a aula não sai perfeita, eu acho que não é produtivo para ninguém ir lá e expor o professor ou dizer que ele é incompetente e tal, porque não é essa a questão, né? É a questão de como que eu posso ajudar a escola, então, a fazer melhor e me ajudar. E estabelecer esse diálogo que fique bom para as duas partes. Mas não essa exposição e essa crítica excessiva à qualidade do que os professores estão fazendo, porque eles estão tentando, eles estão experimentando isso pela primeira vez. Não vai ficar perfeito. Não tem como ficar perfeito. O ser humano tem que botar a culpa sempre em alguém, né? Então, nesse momento de pandemia, isso tem que ficar claro, ninguém tem culpa da pandemia, ninguém tem culpa que a economia está quebrando, ninguém tem culpa de fechar a escola, a academia. Todos aqui estão tentando menos problema. E aí a única forma que tem menos problema é o fique em casa, que é a única coisa que a gente acha que está certo, porque foi dito assim na OMS, foi dito assim pelo Ministério da Saúde, e todos nós estamos tomando essa precaução. Eu tenho horror de usar máscara, mas tem que usar máscara, né? Os caras estão falando que é necessário, que é importante, que previne. Quem sou eu para dizer, tá errado? É chato, né? Mas a gente tem que acatar, né? A mesma coisa, eu sinto sim, eu tenho amigos professores, eles estão passando um perrengue danado para fazer essas aulas, porque os pais não têm noção que é montar uma aula na internet, porque na internet tu não para de falar. Tu tem que montar o conteúdo e falar. Numa sala de aula, né, digamos que eu entendo um pouquinho, tu dá o conteúdo, a gurizada tem lá a tarefa para ir fazendo, vem algumas perguntas esporádicas e o professor vai indo, quando vê, pronto, a aula acabou. Aqui não tem essa. Não tem esse bate-papo, eu e tu, que tu toma uma aguinha e eu toco ficha, daqui a pouco tu toca a ficha, eu vou... Não, é a Tamara falando... Eu não sei se é 40 minutos, 1 hora, 50 minutos, mas é um tempão, é uma loucura, né? Tá, mas é que daí, assim, aí isso entra numa outra parte. É que não precisa ser assim, e nem deveria ser assim. Tá. Então, assim, isso é o que está acontecendo de forma mais corriqueira por causa disso que eu te falei. Eu pego o que eu fazia lá no presencial e jogo para o digital. Então, se lá na minha sala de aula física eu ia para o quadro e escrevia para os alunos copiarem, o professor comprou um quadro, botou a câmera na frente do quadro e ele está escrevendo para o aluno copiar. Ou seja, ele está fazendo a mesma coisa que ele já fazia antes. Só que isso não é É o que ele sabe fazer. Só que isso não é um problema do momento pandemia. Entendi. Isso já era um problema antes. Então, sim. Eu também tenho dito isso. Agora não é o momento da gente querer arrumar o que já era problema antes, não é uma novidade. Se isso é o que o professor sabe fazer, é isso que ele vai fazer agora. Agora as famílias estão enxergando e estão dizendo, nossa, mas isso é muito ruim. Tá bom, mas já era isso que o teu filho fazia antes. Não tem nenhuma novidade. Aí ele fica meia hora ouvindo os professores. Sim, já era isso que ele fazia na sala de aula. Claro. Então, eu enxerguei um movimento também, assim, de
como as escolas que já estavam avançando em metodologias ativas e diversificando metodologias e saindo da aula expositiva, da instrução, que é o modelo que tu deve ter passado na escola, que é o modelo que nós passamos, tiveram dificuldade nessa transição para o digital e voltaram, então, vamos botar a webconferência, o professor fala, o aluno recebe a explicação e aí a gente vai dar conta da aula. Né? Mudando a aula para aula online. Sim. Então, assim, tem sido um sofrimento para os professores, tem sido um sofrimento para os alunos também, né? Então, porque não é a mesma coisa, obviamente que não é a mesma coisa. Na sala de aula a gente consegue fazer essa relação, essa interação que acontece de todos para todos e não só do professor para o aluno. Então, os professores que já faziam isso, agora ficam quebrando a cabeça. Tipo, como que eu vou fazer isso agora no ambiente virtual? Então, muito do trabalho também é de pensar quais são as metodologias adequadas para o ambiente virtual e como que a gente garante que não só a gente se comunique com os alunos, só passe conteúdo, como promova ambientes de interação entre eles também, para a produção de coisas e não só para recepção de conteúdos. O ensinar a pescar, né? Eu acho que agora vai ser assim. E eu também sinto a volta, digamos que amanhã o pessoal, ok, está liberado, volte. Eu acredito que os alunos vão voltar muito mais críticos, querendo muito mais, porque esses 2 meses em casa, com tanta novidade, com tanta estimulação cerebral, que a gente está tendo que criar coisa que a gente não tinha ideia, né? Então, acho que vai ser um retorno, vai ser uma evolução, tanto para professor, tanto para aluno, tanto para pais. Nós estamos agora dando, como tu falou, um jump. Eu acho que a gente está num momento complicado, mas depois de toda a tempestade vem a bonança, é o ditado, né? Eu acredito que a gente vai passar e dar uma mudança muito grande aí nos próximos 10, 20 anos, sei lá, vai ter uma inovação muito nova. Eu acho. Inovação já é nova. Ontem eu ainda comentei com uma prof, quanto tempo tu acha que a gente, nesses 2 meses, avançou no que aconteceria no curso natural? Porque, assim, nas minhas palestras, quando eu falava, e aí, como vocês estão se preparando para a educação à distância quando ela chegar na educação básica? Muitos professores diziam, nossa, Tamara, tu é louca, a educação à distância nunca vai chegar na educação básica. Vai chegar, é uma tendência, a gente está vendo isso acontecer. É questão de tempo. Talvez eu não esteja mais aqui, mas ela vai chegar. E aí vem uma pandemia que naturalmente acelera processos que já estavam em curso e faz, não vão ser 10 anos que vai levar, vai ser agora. Em 2 meses, eu não sei, acho que a gente caminhou aí em termos de aprendizagem muitos anos, se fosse o curso normal, em termos de apropriação dos professores e de pensar novas metodologias e novas práticas e ter que se reinventar para dar conta da escola continuar funcionando mesmo à distância. E essas plataformas... Isso é bom, eu acho isso bom. Não, é muito legal, a gente vai ter que evoluir. Vamos combinar que daqui a pouco a gente está em Marte, a gente vai estar na Lua, isso aí é normal. Quando eu era menino, a gente via isso nos filmes. A gente nunca imaginou que o celular a gente já está falando assim, porque não existia isso aí. Telefone no meu tempo de criança era aquele que tu discava e deu. Aí entrou o celular e tudo. Olha a gente falando aqui, que nem nós víamos há 30 anos atrás numa suposta seriado de TV. Então, é isso aí que você está falando. Já entrou virtual, não tem como voltar para trás. Né? Então... E é importante a gente lembrar também que quem tem o antes e o depois somos só nós, né? Isso não faz sentido nenhum para os alunos. Antes quando? Eles já nasceram, a vida já é assim. Exatamente. Então esse antes só existe para nós, para eles não existe. Falar esse antes para eles, não sei o que é. Eu digo que eu mexo com meus alunos, eu sou o Antigo Testamento, vocês são o Novo Testamento, então, só que eu conheço as duas partes, você só conhece esse lado de cá, né? Então, muito legal. E o que tu acha dessas plataformas? Tem alguém trabalhando nessas plataformas da educação? Eu não sei, porque agora os professores têm que virar técnicos ou tem alguém da ciência e tecnologia envolvido, porque é como tu disse, aconteceu. Nada disso foi preparado. Ninguém... agora daqui para frente só faremos lives durante 3 meses. Ninguém sabia disso, aconteceu. Né? E a gente está vendo também que lá na Europa estão soltando devagar, mas já está aparecendo uma mutação do vírus. Então a gente não tem ideia se daqui a pouco
Fique em casa, Uhum. entende? É complicado. Nós vamos ter que trabalhar, ganhar dinheiro pela internet e tentar sobreviver da melhor forma. E a educação é a base, né? Então, eu espero que esse país aprenda um pouco com essa pandemia de dar valor mesmo ao professor, de dar valor à educação. Sem educação a gente não chega. Aí não vai ter médico, não vai ter ninguém, porque educação é a base, né? Me fala um pouquinho o que tu acha dessas plataformas. Estão andando? Como é que estão andando? No início teve um colapso, tá? Porque o que acontece? O mercado editorial, que trabalha com livros didáticos para a rede privada, a maioria já tem ambientes virtuais de aprendizagem incorporado como serviço mediante a adoção do livro didático. Então, algumas escolas já usavam mais ou menos e começaram a usar efetivamente. Então, assim, o número de acessos inimaginável num contexto normal e tal, fizeram uso disso. Algumas escolas fechando parceria com a Google for Education para usar o Google Sala de Aula, de maneira institucionalizada, mas há professores usando o seu Google pessoal para poder interagir com os alunos e usar os recursos do Google também. E é uma diversidade de plataformas, né? Que, na verdade, não fazem muita diferença, porque estão a serviço da mesma coisa, né? Que é a gente poder estabelecer essa comunicação virtual com os alunos. A dificuldade maior é o como fazer. Porque eu tenho dito assim, mesmo quem não tem plataforma, o WhatsApp funciona muito bem, contanto que eu saiba como fazer, né? No WhatsApp eu não consigo colocar toda a minha turma, por exemplo, chamada de vídeo, não consigo fazer isso. Mas eu consigo fazer mediação pedagógica, só que isso exige criatividade, isso exige domínio de outras habilidades para conseguir ser criativo e conseguir chegar nos alunos. Assim. Sim, sim. Mas, assim, de uma maneira geral, eu tenho visto os professores muito dedicados a isso, assim, sabe? O professor tem essa angústia, não adianta, de querer chegar em todos os alunos, é uma minoria que eu vejo resistindo no sentido de não vou fazer nada ou não me importo. A maioria está assim, se escabelando para dizer como é que eu vou fazer para chegar na casa de todo mundo, para continuar com os meus alunos aprendendo e tal. Exatamente. E se esforçando para isso, arrumando os meios para isso, né? Claro que se tivesse assim, tudo muito organizado, uma diretriz clara, um direcionamento que valesse para todo o território nacional, né? Que mesmo que nacional, estadual, municipal, rede privada, estabelecessem um diálogo para conseguir clarear, né, e deixar as coisas um pouco mais orientadas, digamos assim, em termos pedagógicos e até de estrutura, seria bem melhor, obviamente, porque aí quem sofre é sempre quem está na ponta, né? Claro. Porque aí o professor que trabalha em mais de uma rede, em mais de uma escola, pensa. Cada um fazendo de um jeito, e daí numa escola uma coisa pode, na outra escola não pode. E aí fica complicado. Para querer fazer um vestibular daqui a pouco, cada um aprendeu de um jeito e a metodologia não vai bater, vai ter algum problema lá na frente, né? Isso aí eu queria te perguntar também. A gente ontem ouviu na TV e hoje também sobre Enem, cancelamento de Enem. Eu particularmente acho uma loucura tu querer fazer um Enem no momento destes, né? O que tu acha? Essa meninada estaria preparada? Ia ser todo mundo ia rodar? Qual é teu pensamento sobre isso? Eu não sei se todo mundo ia rodar, porque isso exige muito do individual, né? Se o aluno está se preparando, está estudando para além da escola, daquilo que a escola está fornecendo, né? Tem uma parte que a gente não tem como prever. Agora, se nós estamos num período em que a educação não está funcionando redondo, digamos assim, a gente está minimizando prejuízos, porque é isso que a gente está fazendo, tentando que esse rombo fique o menor possível. Mas ele vai existir de qualquer jeito. Então não tem essa ideia de, não, porque estamos nos virando para garantir a distância, tá tudo ok. Não tá tudo ok. É redução de danos. É como que nós vamos diminuir o prejuízo para depois. Ponto. Qual o sentido de manter uma avaliação externa? Pois é.
Bem complicado, bem complicado. O 2020 vai ser um ano tipo aqueles que a gente aprendeu na história, né? Primeira Guerra Mundial, 1938, Segunda Guerra, 45, a crise dos anos 20, 1920, agora nós estamos na outra crise de 20, só que de 2020. Então isso aí virou história, fizemos parte de um capítulo da história, né? Poxa, muito legal. E eu tenho falado com outros colegas lá da SEDUC, a Karina, a própria secretária Ivana, elas têm saído de lá 9h30, 10 horas da noite, diariamente, sabe, tentando montar essas plataformas, tentando mandar ensino. É um desafio muito grande. Eu acho que, não sei, esse ano super pessoas vão nascer, estão nascendo, porque a gente tem que segurar uma massa de gente que vem atrás da gente e temos que ter soluções. As pessoas, tá, e aí? Não sei também, cara, eu sou que nem tu, a gente vai ter que criar uma solução. E querendo ou não, eu sou um cara assim, tu deve ser assim também. Quanto mais pressão para mim, mais funciona. Se a pessoa disser assim, não, deixa assim, tá tudo bem, aí não é comigo. Meu negócio é batalha, né? Fui atleta, então eu gosto. Funciona bem no caos também. A gente gosta do caos, do pânico, e aí tem soluções, e aí vem inovações e transformações. Tu acha que se as aulas voltassem hoje, daria tempo de concluir um ano de 2020? Deu para janeiro, não tem férias, né? Isso aí já era. Eu acho que dá para concluir o ano, inclusive com férias, mantendo as férias, não precisa tirar as férias, isso é cruel. Legal. Nada de emendar um ano no outro. Tá. Na verdade, é assim, ó. A gente ainda está num funcionamento muito apegado a conteúdos e isso precisa flexibilizar muito. Não é isso que faz diferença para os alunos. As habilidades que eles estão desenvolvendo nesse cenário são fantásticas e eles não tiveram a oportunidade de desenvolver dentro da escola. Então, tu olhar uma criança de 5 anos que entra numa webconferência sozinha, clicando, e que liga e desliga o microfone, que sabe como se comportar, e a gente está assistindo isso acontecer. Uma coordenadora pedagógica que faz a primeira reunião online com os professores e disse, cara, por que eu chamava eles às 8 da noite para fazer reunião, dia de chuva? Que maravilha, porque se é algo que a gente pode resolver, por que não resolver assim, né? Claro. Então, eu acho que não tem essa coisa da recuperação, ela está muito focada no conteúdo. E Sim. Como não é nessa perspectiva que eu trabalho, a gente consegue concluir o ano letivo quando a gente voltar. Que bom, que legal. Eles vão precisar ser acolhidos, eles vão precisar ser Sim. readaptados ao ambiente escolar, não só os alunos, mas nós também, a uma nova rotina. Muitas coisas vão ter que ser pensadas, porque não vão poder continuar funcionando como funcionavam antes. Então, assim, os aprendizados desse período, eles são muito maiores e estão muito mais além do que a lista de conteúdos que os pais estão vendo, que não lembram, porque provavelmente não faça diferença nenhuma na vida. Então, assim, eu acho que a transformação ela é muito maior e muito mais profunda do que ter que dar conta do conteúdo programático, sabe? Certo. E se esse for o foco, vai ter que se tirar férias, porque vai se pensar em dias letivos, e eu tô mais preocupada com a qualidade daquilo que a gente faz, no tempo que a gente está com eles, do que quantas horas são. Porque não adianta colocar 10 horas na escola para ficar copiando do quadro. Isso não é produtivo. Então, fica 2 horas e faz algo que vale a pena, que realmente esse sujeito vai se desenvolver. Que ele realmente vai aprender coisas importantes para a vida. Não ficar lá passivo, recebendo informação que está em todo lugar e não só na escola. Se a escola quiser voltar nessa perspectiva, eu vou lamentar muito, porque eu gostaria Sim. que esse período estivesse trazendo à tona a necessidade da gente pensar num desenvolvimento que é muito maior do que transmitir informação. Bato muito contigo, principalmente no encheção de linguiça, porque eu sou uma pessoa muito direta. Então, vamos falar sobre mestrado, nós temos mestrado. O que é aquelas teses de mestrado? Um livro. Para que tu vai escrever um livro se tu tens uma tese mais simplificada, direta, objetiva com a resposta, sabe? Eu sofri muito com a tese de mestrado, aposto que tu também, que o teu orientador rasgava tudo, dizendo, não, tudo de novo. Nossa, ele fez isso umas 10 vezes na minha tese. Eu quase enlouqueci. Mas eu vejo assim, o que tu está falando, hoje o aluno, a criança, ele precisa saber o resultado daquele negócio. Esse papo entre eu e a Tamara, alguém pegou alguma coisa? Sim, pegaram isso. Show!
Esse é o nosso objetivo. E não ficar, eu acho que poderia, blá, blá, blá. Hoje a humanidade não tem mais esse tempo. Nós temos que viver e criar mais coisas, continuar mais coisas e fazer mais coisas. Então, eu acho que, bom, teu pensamento é fantástico, já fiquei teu fãzão aí. O caminho é esse, né, de transformar mesmo pensamento novo, geração nova. Chega de tanto mimimi, de tanta coisa que não vai adiantar. Vamos para o resultado, vamos salvar esse planeta logo, que tem muita coisa para acontecer. Eu digo isso, quando é que nós vamos formar pessoas capazes de resolver os problemas que nós criamos? A gente não precisa de reprodutores, a gente precisa de pessoas que criem soluções, que pensem coisas novas, não que fiquem repetindo o que há tempos a gente está dizendo, né? Então acaba que o aprender a aprender tem sido muito significativo nesse momento. Porque os alunos estão sendo forçados a pensar sobre o próprio processo e como aprendem. E isso tem muito valor. E isso eu acho que vai mudar muito quando tu fala que eles vão ser diferentes quando eles voltarem para a escola. Porque eu quero acreditar que vai ficar mais desconfortável ainda essa posição passiva em que o professor diz o que está em todos os lugares e eu preciso ir até a escola e escutar o que o Google me diz em 3 segundos. Não é para isso que a escola existe hoje, a gente precisa ir além disso. Eles são capazes, né? A gente precisa levantar essa expectativa daquilo que eles são capazes de criar. Eles são uma outra geração, eles têm outra maneira de pensar. A gente tem que se colocar nessa relação com eles para que todo mundo cresça junto, né? Sim, sim. Então, eu tô confiante. Não, eu também, olha, eu vejo essa diferença, porque o meu tempo de aprendizado era isso, botava no quadro, tinha que decoreba, tinha que aprender lá os verbos, blá, 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 forma de Bhaskara, até nem sei para que, até hoje eu aprendi a forma de Bhaskara, mas tá, menos B, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, a gente tem que decorar aquele negócio, né? Mas, enfim, era muito cópia e poucos de nós saíram ícones nas suas áreas. Hoje eu vejo que vai ter muito ícone, porque a gurizada toda, elas têm auto-respostas, elas têm outra maneira, não, faz aqui, faz acolá, soro é assim, soro é assado. Bom, eles me dão balão muitos, né? A ti também devem dar, porque as crianças têm uma... Como tu falou, o menino de 5 anos já entra, já faz, já acontece no telefone, enquanto a gente está ali procurando ainda o aplicativo e ele já estava lá na frente, né? Bom, que legal, que legal. Falei hoje com a Tamara Bittencourt, professora engajadíssima na educação aqui do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país. Uma menina jovem, posso chamar de menina, porque tu deve ter menos tempo de vida do que eu, mas assim, uma geração totalmente aberta, totalmente esclarecida, fora da caixinha, eles saem da caixa para pensar, fico muito feliz que está tendo, sim, esse viés de transformar as pessoas, de transformar pensamento, de abrir caminho. Tamara, deixa aqui o teu recadinho final aí, porque a gente teve um público fiel aqui a live toda, muito legal. Ah, que bom! Não, eu vi que o pessoal colocou perguntas e eu gostaria muito de respondê-las, né? Então, dizer que me enviem pelo direct, que me sigam aí no meu perfil, que é o canal onde eu converso com a maioria dos professores, né, de maneira ampla aí, para a gente poder continuar esse diálogo e eu poder responder as perguntas e continuar conversando com o pessoal aí. Te agradecer imensamente pelo convite. Foi uma delícia conversar contigo, obrigada, e sigo à disposição aí também para ti, se tu quiser e precisar, certo? Com certeza, agora tu faz parte do time, não vai sair mais. Pega a gente do bem e vamos trabalhando com a gente do bem, né? Obrigado mesmo pelo teu tempo aí, sucesso a todos os colegas de educação e que vocês consigam cada vez mais vencer essas barreiras aí, tá? Tudo de bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau. Valeu.